Olha, é um jogo em que o Atlético, óbvio, precisa fazer o placar bom em casa para decidir fora. Mas o que esperar desse jogo, desse Atlético que vem de 2 resultados positivos? Parece que o Cudê está encontrando aí uma fórmula para o time contra um Corinthians tá certo? Que está tentando se recuperar. Olha, a gente tem que respeitar demais o futebol e todo dia o futebol dá um tapa na nossa cara, né? Inclusive na Copa do Brasil no ano passado, a gente deu esse exemplo já, o Corinthians não era favorito contra o Fluminense. O primeiro jogo foi no Maracanã, o Fluminense amassou o Corinthians, só que não fez o placar. Aí o Corinthians lá diante do seu torcedor, normalmente, isso nesse ano nem tem funcionado, né? Mas normalmente é muito forte e conseguiu eliminar o Fluminense, chegar à decisão contra o Flamengo e, aliás, jogou mais que o Flamengo, né? Também é uma outra situação. O Flamengo era muito favorito e o Corinthians perdeu nas penalidades, mas jogou mais do que o Flamengo. Agora, teoricamente, tudo indica que o Galo tenha amplas condições de prevalecer no confronto, né? Nos 2 jogos, né? Nessa disputa de oitavas. Porque está vivendo, sim, um melhor momento. O Batalha até elegantemente falou que não mudou nada. É um Atlético muito diferente, pelo menos eu vejo assim, daquele que enfrentou, por exemplo, e empatou com o Brasil de Pelotas. Teve um comportamento muito diferente do que teve contra o Botafogo. Então, acho que o Galo tem que aproveitar essa fase, inclusive aproveitar a exceção nessa temporada do Cudê, que repetiu alguns nomes importantes na escalação do time titular e fazer um bom placar. Mas a gente tem que respeitar o futebol, respeitar a camisa do Corinthians, que tem bons jogadores, mas vive uma péssima fase, inclusive em São Paulo. Muita gente já especula a saída, por incrível que pareça, a saída do Luxemburgo, que já é o treinador em termos de Campeonato Brasileiro que ficou mais rodadas no comando. Mas o pessoal já está falando que ele já está na marca do pênalti. Ô Alexandre, qual deve ser a postura do Atlético diante desse Corinthians? Olha, o Romano, de cuidado. O Corinthians tem uma baita dupla de ataque, Roger Guedes e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não vive um grande momento, mas é um goleador, e o Roger Guedes é um cara que às vezes faz a diferença. É um time muito experiente, Fagner, Gil, Fábio Santos. Lógico que existem os 2 lados da moeda, isso às vezes atrapalha por causa da intensidade de jogo e a situação física deles já não é a mesma. Mas eu vejo um confronto, Romano, eu falei isso aqui na segunda-feira, eu acho que todos os aspectos que determinam o favoritismo antes de a bola rolar num confronto de mata-mata, eles estão ao lado do Atlético. O Atlético tem um time mais qualificado que o do Corinthians no geral, vive um momento melhor que o do Corinthians, mas é mata-mata, são 2 grandes camisas e o futebol ele tem particularidades que precisam ser respeitadas. Então eu acho que o grande desafio do Atlético é, primeiro, fazer valer o favoritismo, e eu acho que ele existe sim, não é um favoritismo de que já classificou, já passou, como seria, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, onde teve dificuldade, né? Porque a diferença era muito grande. Mas, de toda forma, o Atlético apresenta um futebol melhor do que o Corinthians, tem um time melhor que o do Corinthians, muito mais equilibrado, e além disso, neste primeiro jogo, ainda joga em casa, o Thiago e o Cláudio trouxeram aí, com mais de 50 mil pessoas no Mineirão, a gente sabe que vira um caldeirão.